É com alegria que estamos iniciando a segunda aula da terceira edição do curso A Medicina da Pessoa. Ao começar, eu gostaria de agradecer as pessoas e entidades que contribuíram para a efetivação desse curso. Em primeiro lugar, o Centro de Ensino e Pesquisa da Santa Casa, que albergou o curso, e formalizo esse agradecimento ao professor Antônio Calil, diretor do centro. Eu gostaria também de agradecer ao CREMERS e ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que deram suporte econômico para o custeio das despesas básicas. Agradeço, muito sensibilizado, as 29 faculdades de medicina que apoiaram o projeto e o divulgaram, motivando a inscrição de 905 alunos, o que muito nos estimula. Agradeço igualmente a dupla de monitoras, doutora Vanessa Rabelo e Rafael Andrade, que têm sido incansáveis na divulgação e na aferição das presenças para fornecimento dos certificados no final do curso, bem como ao Eric Souza, nosso TI, que tem sido prestigioso no seu trabalho. Esse trio seguirá conosco ao longo deste ano. Eu considero essencial o encontro de hoje, porque nele serão debatidos os aspectos básicos da formação médica, com dois professores experientes e festejados nessa atividade tão exigente de dedicação e entrega. E, além disso, teremos a rara oportunidade de contar com o depoimento de uma médica recém-formada, que, portanto, traz uma visão contemporânea da realidade, com as aspirações, estímulos e frustrações vividas num curso de medicina. E, como se sabe bem, é no curso médico que edificamos as bases da nossa carreira. Por outro lado, no momento em que tanto se critica, e com justiça, a disparidade dos cursos oferecidos pelas 366 escolas médicas, ou pelo menos eram 366 até o meio-dia, quando revisei esse assunto, precisamos assumir a nossa responsabilidade no produto que entregamos ao mercado a cada ano. Afinal, são 35 mil novos profissionais, cheios de esperança, que dependem do quanto seja qualificado o armamentário técnico, científico e emocional oferecido a eles para o enfrentamento de desafios que eles nem imaginam existir. Precisamos buscar a excelência, porque só assim teremos adquirido o direito de criticá-los. Nunca antes disso. A primeira apresentação caberá ao professor Darcy Ribeiro Pinto Filho, um cirurgião torácico, professor da Universidade de Caxias do Sul, onde é reconhecido pelos seus pares, festejado pelos seus alunos. O Darcy, além de ser aquele amigo que a gente sempre manda tudo que de bonito encontramos, ele tem duas qualidades que eu valorizo muitíssimo. Ele odeia que lhe contem novidades da nossa especialidade e é um líder natural, tendo sido o último presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica numa gestão memorável. Meu caro Darcy, a palavra é sua. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a generosidade do convite do professor Camargo e do grupo que está organizando essa terceira edição do Medicina da Pessoa, para estarmos aqui buscando completar, aprimorar a formação médica com conteúdos e reflexões que pouco vemos nos nossos cursos tradicionais. Isso é uma verdade. E chego a arriscar que talvez estejamos construindo uma última trincheira da medicina humanista, onde o ensinar é essencial e o educar imperativo. Partindo da premissa de que humanidades e formação médica são indissociáveis, mesmo que o contemporâneo insista em ameaçá-las, é preciso refletir sobre os caminhos de agora e para onde nos levarão os dias que estão chegando. Posso confessar, professor Camargo, que nesses 35 anos de docência nunca ter vivido um tempo tão desafiador. Treinados para ensinar medicina, estamos agora pressionados pelo avanço avassalador da inteligência artificial e o seu séquito tecnológico, encantados como é possível, refletindo sobre onde isso entra em nossas vidas, como se encaixa no aprendizado dos alunos, pois já não há muita dúvida quanto aos benefícios para o ensino da medicina. A questão é o quanto e como este novo mundo impactará na educação dos médicos em formação. A formação médica é pauta na minha vida desde muito. Ingressei como professor da Universidade de Caxias do Sul em 1988.
Em 1996, assumi a coordenação do curso de medicina e, por 6 anos, estive à frente da criação de um novo projeto pedagógico num período especial daquela escola. Na necessidade de quebrar os paradigmas e com a chegada dos novos cenários de ensino, conseguimos construir com muitas mãos um projeto que foi assumido pelo corpo docente e discente. E isso, prezados, é muito quando precisamos avançar, pois é a cumplicidade explícita do objetivo comum. Deste tempo, herdei o olhar atento para o médico que estávamos nos propondo a formar e confesso que jamais deixei esse olhar arrefecer. A formação médica, em estrito senso, nasce da definição do perfil do egresso, construído no projeto pedagógico dos cursos de medicina, com base nas diretrizes curriculares instituídas pelo Ministério da Educação. Vale muito a pena nós revisarmos a resolução do dia número 3, de 20 de junho de 2014, que instituiu as diretrizes curriculares dos cursos de medicina de graduação no Brasil. E quando nós lemos o artigo 3º, para que a gente tenha ideia de como se pensou a formação médica, vale a pena essa releitura. O graduado em medicina terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua prática sempre a determinação social do processo de saúde e doença. Poderíamos encerrar esta fala com um simplório cumpra-se. Afinal, o perfil proposto parece bem abrangente e contém muito do modelo de médico que pretendemos formar, não é verdade? Possivelmente a motivação para estarmos aqui hoje esteja na constatação de que este perfil, por mais inclusivo e completo que pareça ser, ainda carece de reflexões. Estribadas no entendimento da abismal diferença entre cursar medicina e ser médico, na adaptação ao contemporâneo sem renegar os fundamentos que nos trouxeram até aqui, esquecendo-os no mofo das prateleiras ou na nostalgia dos sonhadores. A impressão, pois, é que a formação médica carece de cenários e encontros como este proposto pelo projeto da medicina da pessoa. E que muitos outros venham a se somar, perceber e participar disso na formação de cada um dos senhores é atalhar o caminho, é juntar munição para quem vem pelo que vem pela frente. E este me parece o ponto de convergência do que eu gostaria de trazer para os senhores. Mas, afinal, por onde caminharemos para atingir essa formação? Por onde andar no ensino de valores e atitudes? Elenco 10 pontos que me parecem pertinentes para tentar responder essa pergunta e provocar um pouco de inquietação. Pode passar o próximo. Esse slide ele faz referência a 2 artigos recentemente publicados no Annals of the Internal Medicine, artigos muito alusivos à medicina, à inteligência artificial. É uma série que o New England está se propondo a fazer sobre esse tema e que eu trago as referências para que vocês possam, eventualmente, se tiverem interesse, poder ter acesso. Achei muito interessante essa fala da inteligência artificial, que se propõe a promover mais tempo para que o médico se dedique às suas relações humanas com os seus pacientes. Esse é um tema que realmente nós vamos precisar ver o carro andar para que a gente possa realmente assegurar de que isso possa ser verdadeiro. Pode passar o próximo. O primeiro dos 10 pontos elencados que eu trago para esse nosso encontro é a motivação para o estudo da medicina. O que leva alguém a buscar a carreira médica, ajudar o próximo, status social, ganho financeiro? Sinceramente, não tenho tão claramente que na idade da escolha essas razões sejam tão nítidas. Talvez uma enquete entre alunos de medicina possa surpreender outras razões ou mesmo nenhuma específica. Mas aceitando que essas seriam as possíveis motivações mais frequentes, não é difícil imaginar que esse conjunto compõe a justificativa mais comum para a escolha.
Que outra profissão seria capaz de abarcar razões tão sedutoras? Nessa linha, a elevada média de candidatos por vaga para os cursos de medicina se mantém inalterada por muitos anos. A perpetuação desse fascínio também carece de reflexão. Gosto de pensar que a escolha, mesmo que não se dê em conta, está na inegável proximidade com aquele que precisa de ajuda, e vibro, sinceramente, ao perceber nos alunos recém-ingressantes no curso de medicina o quanto estão felizes com essa conquista. Também é insignificante o número de estudantes de medicina que abandonam o curso no seu transcorrer, ou mesmo o número de médicos formados que tenham trocado de profissão. Mas não é desprezível o percentual de alunos com pouco interesse no aprendizado, e muito menos o número de médicos frustrados com sua labuta. Não raramente transferindo essa frustração para os seus pacientes. Em algum momento dessa trajetória houve um erro de avaliação, trazendo um lamento dolorido de enfrentar. De todos os pré-requisitos para a melhor adequação ao exercício da medicina, elenco gostar de gente, que é a definição mais explícita de empatia, e gostar de estudar, como verdadeiramente imprescindíveis para o encantamento e o sucesso profissional. Assim, o médico que pretendemos formar deverá ter sólido conhecimento científico e comprometida formação humanista, pois terá pouca aplicação uma consistente base de conhecimentos sem o caminho do humanismo para fazê-lo chegar ao seu paciente. Próximo slide, por favor. O papel das escolas médicas. Baseado no tripé projeto pedagógico, infraestrutura e corpo docente, é reconhecido que uma boa parte das escolas tem desenvolvido um trabalho muito sustentado sobre essas questões. As diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação são habitualmente amplas, nem sempre objetivas, muitas vezes distantes da realidade, outras vezes carentes de discussões pertinentes à implantação de cenários tão distintos dentro de um país continental. Mostram o rumo e o cumpra-se. As reconheço imprescindíveis, sem dúvida, e fico feliz por não serem pétreas. O que é necessário debater, no entanto, está relacionado ao cumprimento dessas diretrizes e ao monitoramento de sua execução, e nesse ponto a imperiosa necessidade de reconhecer o quanto ensinar é muito mais simples do que educar. A criação dos novos cursos de medicina sob pretextos patéticos ou a manutenção de cursos sem qualquer suficiência pedagógica, estrutural ou de corpo docente, identifico como pífio o enfrentamento por nossas entidades de classe a esse cenário, como se lhes faltasse capacidade de argumentação. Por favor, nesse país com quase 400 cursos de medicina até o meio-dia, conforme conversou o professor Camargo, minha atenção não está no número e sim na capacidade desses cursos em formar médicos. Criar um curso de medicina é fácil. Construir uma escola médica é tarefa que demanda muito mais do que interesses políticos e econômicos. O médico que pretendemos formar precisa nascer de escolas médicas e de governos verdadeiramente comprometidos com a sua formação. Próximo, por favor. Pode passar o próximo. Obrigado. A medicina humanista e a tecnologia. O mundo tecnológico a serviço da medicina contemporânea aumentou a capacidade diagnóstica e terapêutica, permitiu que a expectativa de vida aumentasse, aprimorou as pesquisas, salvou vidas, aliviou a dor, trouxe esperança, motivou o aprendizado, incluiu e excluiu, mexeu com a inércia, atiçou a vaidade, apontou novos caminhos e não para de crescer. Ao saudarmos com justo entusiasmo todos esses avanços, é preciso entender um pouco o olhar, estender um pouco o olhar para perceber o sutil distanciamento entre o médico e o paciente imposto por esses novos tempos. Lembro de um paciente internado aqui no Hospital Geral, em Caxias do Sul, era o 523B, tinha 65 anos, fumante desde criança, quando fazia palheiros escondidos, fez um raio-x de tórax por uma tosse que não lhe dava tréguas, e o exame mostrou uma mancha no pulmão. Assustado, de pronto prometeu aos filhos que não iria mais fumar. Tarde demais, os achados eram muito característicos de câncer de pulmão e ele sabia disso. Todos sabem. Foi então encaminhado ao hospital para o diagnóstico definitivo, equipe médica a postos e conduta definida. Se a lesão não fosse alcançável pela broncoscopia flexível, faria então uma tomografia com punção aspirativa do seu tumor, num aparelho de última geração, 127 canais, multi-slice,
Os achados anatomopatológicos e citopatológicos seriam seguidos de uma análise imunohistoquímica, que irá definir com precisão o tipo histológico. Os testes genéticos e moleculares poderão ofertar drogas contra os quais o tumor jamais havia se deparado. A terapia-alvo e a imunoterapia. O estágio da doença será definido pelos achados da ressonância magnética, da cintilografia, do PET-CT. Os riscos de uma internação cirúrgica serão avaliados através de uma ecocardiografia de estresse, mais estresse, talvez um cateterismo cardíaco. Na espirometria, gasometria e na capacidade de fusão do monóxido de carbono, será avaliada sua função pulmonar e nas dosagens de creatinina, albumina, hemograma, nos testes de coagulação, saberemos tudo sobre as suas condições orgânicas. Faremos a retirada do tumor se tudo isso estiver ok. A ressecção será minimamente invasiva, temos disponíveis as maravilhas da cirurgia videoassistida, utilizaremos grampeadores de última geração, selantes e energia sem produção de calor, e já estamos agora sonhando com a tecnologia robótica. Exames em ordem, a equipe traz a sentença. Que sorte, 523B! Você nasceu no tempo certo para ter essa doença. Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Seus exames estão bem, cirurgia agendada para amanhã às 7h30, jejum a partir da meia-noite. Próximo caso, vamos em frente. Uma condição médica perfeita. Toda a tecnologia a serviço de um paciente portador de uma doença que mata 8 a cada 10. Que fantástica medicina que podemos oferecer a você, 523B. Vamos colocá-lo nos 20% que sobrevivem. Na saída do quarto, a equipe se entreolha, orgulhosa da capacidade tecnológica oferecida ao caso. Vamos curá-lo. Mas o entusiasmo daquele grupo não parecia ter sido compartilhado pelo paciente. Que estranho. Os encantos da medicina tecnológica contemporânea não tiveram o mínimo impacto sobre os medos e dúvidas do 523B. Talvez até tenham potencializado suas angústias. Como duvidar? Naquele momento de orgulho pelos recursos empregados, ninguém foi capaz de imaginar como seria a noite pré-operatória. Como foram tratados os seus temores? Alguém foi capaz de entender o olhar raso e a palavra sussurrada? Quem foi capaz de lhe pegar a mão e sentir o suor frio da ansiedade se transformar em uma mão aquecida e afetuosa que se sentiu alcançada? Quem foi capaz de sentar para conversar, mesmo que improvisado no próprio leito, gentilmente cedido para que a conversa fosse inteira? Uma conversa de mãos dadas, se possível? Quem foi capaz de entender a revolta por estar ali, indefeso, suscetível, atropelado pelo diagnóstico e pelo tratamento? Quem foi capaz de se perguntar que médico eu fui para o 523B? Como ninguém foi capaz de responder, a promessa feita aos filhos foi quebrada. Trancado no banheiro, fumou para aliviar a dor da alma. Na verdade, o 523B queria que pelo menos o chamassem pelo nome. Se não pudermos nem ser capazes desse pequeno reconhecimento, o exercício da medicina será de pouca valia, enfadonho e sofrido, não raramente discutido em tribunais. A pandemia do Covid-19 abriu espaço para o argumento da telemedicina, trazendo a reboque o esquecimento de que não há medicina sem a cumplicidade do olho no olho, o toque na mão, porque são inerentes às expectativas que o paciente tem sobre o seu médico. Acho, sinceramente, muito pouco provável que essa expectativa, ao olhar de quem precisa de ajuda, seja substituída pela sedução tecnológica. E agora os novos conceitos e modelos da inteligência artificial, que se propõem a dar mais tempo aos médicos para exercer a relação médico-paciente mais demoradamente. A ver. O médico que pretendemos formar, então, não precisará prescindir dessas ferramentas, mas obrigatoriamente terá que estabelecer um limite para a sua utilização. A barreira mais sensível será a interferência nas relações interpessoais. Próximo, por favor. A busca do conhecimento, o reconhecimento de um médico por seus pares e pela sociedade está firmemente amparado no quanto esse profissional sabe medicina e no quanto ele é capaz de sentir a dor do outro. Há uma condenação explícita ao exercermos nossa profissão. Você estará condenado a jamais deixar de estudar. E se isso lhe parecer um fardo, repense. Para que tenha sentido e para que tenha utilidade em seu trabalho, o médico que pretendemos formar deve ser incentivado e orientado pela busca do conhecimento, por todos os caminhos disponíveis,
E hoje vivemos a busca instantânea. Dá um Google aí, sem dúvida, muito prática e resolutiva, mas cuidado. Esta busca, frente à ampla gama de opções, sem estar atrelada ao tutoramento docente, pode estabelecer deformações de muito difícil correção, com inegável impacto sobre a sua atuação profissional. Seguinte, o modelo. É muito difícil que um estudante de medicina seja capaz de construir um modelo profissional, sozinho. Mesmo que a base de conhecimento seja robusta e o desprendimento para o humanismo esteja inserido na sua formação pessoal, os modelos de médicos que possam apontar o melhor caminho se faz muito necessário. De muito sabemos o quanto é intenso o aprendizado pelo exemplo, muitas vezes superando o que se busca nos livros. Por outro lado, quantos professores de medicina estarão preparados para servirem de exemplos aos seus alunos? Seja através do conhecimento científico, seja através da maneira como expõe seu comportamento social. O médico que pretendemos formar terá uma maior chance de sucesso profissional se exposto a modelos condizentes com as bases da sua profissão, solidez científica e exercício devotado das relações interpessoais. Próximo. A relação entre os médicos. Durante os 6 anos de graduação, os alunos dos cursos de medicina, em geral, experimentam uma convivência fraterna e, muito frequentemente, vitalícia. E isso é facilmente comprovado nos encontros comemorativos aos anos de formado, que se sucedem e são festejados com pelo menos 2 características perenes: as mesmas histórias e os mesmos afetos. Saiba que este é um bem muito precioso que levarão para a vida toda. O grande choque de realidade na relação entre os médicos ocorre quando o mercado de trabalho precisa ser conquistado. E, neste momento, a relação muda de configuração e o afeto e a amizade saem de cena e surgem 2 elementos balizadores da vida dos senhores: profissionalismo e respeito. Ao lermos o Código de Ética Médica e espremê-lo, estejam certos que dali sairão essencialmente o cuidado com seu profissionalismo, definido como tal, e o respeito ao colega e ao paciente. Ao cultivarmos a boa relação entre nossos pares, estaremos falando fundamentalmente em disponibilidade para ajudar, postura ética e empatia. O médico que pretendemos formar deverá ser um guardião desses preceitos e deles não se afastar sob nenhuma circunstância, pois serão sempre norteadores das suas rotinas de trabalho e do seu cotidiano. Próximo, por favor. Trabalho multidisciplinar. O ato médico precisa ser entendido no contexto multidisciplinar. A premissa de que os 6 anos de graduação sejam capazes de atribuir ao médico a capacidade de gerenciar todas as demandas da saúde está, obviamente, ultrapassada. Dentre tantas novidades da medicina contemporânea, o trabalho multidisciplinar é tido como um grande avanço no cuidado aos pacientes, pois é capaz de melhorar em muito a assistência e trazer uma agradável sensação de cumplicidade produtiva para os seus executores. Comprem essa ideia, de verdade. O médico que pretendemos formar deve ter a capacidade, então, de integrar-se ao trabalho multidisciplinar, assumindo, de alguma forma, a liderança dos processos de promoção à saúde, admitindo efetivamente que a interação com os demais profissionais estará a contribuir para uma maior qualidade assistencial. Seguinte. Posicionamento político. No exercício da sua atividade, o médico deverá estar integrado e candidato ao protagonismo da construção das políticas de saúde do seu país. A ignorância frente ao que está sendo proposto para sua atuação é determinante da incapacidade de reação, ou, talvez ainda mais nocivo, da reação desorientada e emocional, uma fórmula fadada ao fracasso. Um comportamento corporativo que busca a preservação da dignidade profissional frente ao aviltamento imposto pelos operadores de saúde é muito recomendado. Não há nenhum problema em sermos corporativos. O médico que pretendemos formar deverá ter postura crítica frente aos desmandos, estar imbuído do sentido de classe e não se intimidar perante o aviltamento do seu trabalho. Próximo, por favor. A expectativa do mercado de trabalho. Em algum momento da formação haverá o enfrentamento para a entrada no mercado de trabalho. O grande desafio agora é de caminhar com as próprias pernas.
As questões referentes a este momento, tais como remuneração, cuidado para não começar sua vida médica pelo dinheiro, ele sempre será consequência do seu trabalho. Atenção ao comportamento ético, competitividade, reconhecimento, espaço para o exercício profissional, são as variáveis mais vezes contempladas e, nos dias de hoje, muito alimentadas pelo aumento geométrico de médicos formados em nosso país. Uma realidade com pouca perspectiva de mudança a curto e médio prazo, considerando que o outro mercado, o do ensino médico, mantém-se muito promissor. O médico que pretendemos formar deverá manter o firme propósito de não se deixar levar pelos arautos do apocalipse, pelos pessimistas irremediáveis, pelos dissimulados e falsos conselheiros de plantão, e jamais arrefecer o objetivo de se tornar um médico de verdade. Porque esse, estejam certos, terá sempre o seu espaço profissional respeitado e justificado. Ao inverter essa premissa, ou não reconhecê-la, estará encontrando o caminho mais curto para a frustração. Sentimento muito traiçoeiro no exercício da medicina. 10. O slide seguinte, por favor. E, afinal, o que a sociedade espera do médico que pretendemos formar? Ainda que as políticas governamentais e talvez o próprio comportamento de alguns colegas tenham contribuído para uma aparente e, obviamente, equivocada minimização da atuação médica, a figura do médico e sua capacidade singular de aproximar-se do sofrimento e amenizá-lo, creiam, foi incapaz de distinguir a percepção sensível e inequívoca de que nada será capaz de substituir a mão que alivia a dor, a mão do médico. O médico que pretendemos formar não poderá prescindir, sob nenhuma circunstância, do seu humanismo exercitado na sua capacidade de doação, de comover-se com o sofrimento alheio, de não se conformar com suas limitações, de jamais permitir que a esperança morra antes do seu paciente e de aliviar, obsessiva e incondicionalmente. Próximo. Muito obrigado. Obrigado, Darcy, pela apresentação didática, emotiva. Eu acho que tudo de bom está organizado na sua cabeça e isso é transparente quando você fala do assunto. Muito obrigado mais uma vez pela participação e pela harmonia do conhecimento. A segunda apresentação estará a cargo da doutora Vitória Pacini. Ela é formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduada há menos de 2 meses. Eu conheci a Vitória num simpósio do festejado Grupo Humanidades na Saúde do Hospital Samaritano, no Rio, onde ela, com 2 colegas universitárias, participaram de um encontro chamado Currículo Oculto, para debater as vicissitudes e aberrações dos nossos cursos de formação médica. E o fizeram com um raro brilhantismo. Na segunda edição do nosso Medicina da Pessoa, essa questão foi respondida pelo professor Roberto Cooper, da Universidade Estácio de Sá, no Rio, que começou dizendo quem devia responder essa pergunta era uma estudante de medicina. Então, meu caro professor Cooper, que eu espero esteja nos assistindo, a sua recomendação foi atendida. Querida Vitória, nós estamos ansiosos por ouvi-la. Bom, uma responsabilidade enorme, né? Falar entre 2 médicos excelentes que conheci hoje, inclusive. Estou maravilhada com a palestra do professor. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei extremamente emocionada e satisfeita com esse convite maravilhoso do professor JJ Camargo. A minha participação no Humanidades me rendeu muitos bons frutos, e eu acho que esse é mais um deles. Inicialmente, eu achei que ia participar aqui falando com outros alunos, mas percebi que temos muitos médicos e muitos professores também, né, na sala. Mas eu proponho, então, talvez para vocês que já se formaram há muito mais tempo, recordarem um outro momento da vida de vocês. Vou pedir para o Eric compartilhar, por favor, um link no chat, em que, acessando esse link, vocês recebem uma pergunta, que é o que vocês esperavam dos professores antes de ingressar na universidade. Vocês podem responder um limite de 3 palavras, mas fiquem à vontade aí para compartilharem.
E aí peço também para o Eric já compartilhar a nossa nuvem de palavras que vai surgir a partir da participação de vocês. Conforme vocês forem enviando as palavras, elas surgem automaticamente para a gente poder refletir um pouquinho. Bom, já surgem aí as mais importantes, né, as que forem mais vezes repetidas, ficam em destaque. Então, conhecimento, a excelência, a experiência, a humildade, a empatia. Profissionalismo, organização, companheirismo, paixão pela profissão, amor à profissão, atenção com o paciente, qualidade, didática. Bom, quando o professor me pediu para falar sobre esse assunto, sobre o que os alunos esperam do professor, né, de medicina, eu pensei em duas coisas principais, que seriam esses modelos que a gente enxerga de forma muito idealizada e o quanto a gente se frustra ao longo desse percurso. Primeiro, eu queria começar falando sobre o que eu acho que é o principal e a base, né, de todo esse debate, que é o nosso modelo de educação. Então, a nossa educação não só superior, mas desde o ensino fundamental, desde o ensino primário, a gente ainda vive no Brasil uma educação que, como Paulo Freire definiu lá no final dos anos 60, é uma educação bancária. Essa é a educação que enxerga o aluno, e a etimologia dessa palavra significa sem luz. Então, é a educação que enxerga esse aluno como um simples depósito de informações e conhecimentos, e não como um agente ativo, né, no processo de construção do conhecimento, de construção da informação. A partir desse modelo, o aluno ele seria, então, um mero replicador. Ele é formado, e aí a escolha dessa imagem não é à toa, mas ele entra numa máquina que vai colocando ele dentro de uma caixinha, vai tornando ele cada vez mais quadrado, até que ele faça parte do que se espera que ele entregue para a sociedade no futuro. E esse é o modelo principal que a gente ainda vive na nossa educação, muito embora hoje em dia já existam outras abordagens, né, no ensino. Ainda falando um pouco sobre coisas que eu acho que são muito básicas, é importante a gente falar quem são, então, esses estudantes de medicina, né? As aspirações deles vêm muito de onde eles mesmos vêm, quem são esses personagens. Procurando muito rapidamente, a gente encontra que atualmente no Brasil a maioria dos estudantes de medicina são mulheres, permanecemos com uma maioria de estudantes brancos, e o recorte racial é muito importante, e também estudantes que são oriundos de escolas particulares, né, no seu ensino primário, ensino médio, e que, obviamente, pela quantidade de escolas particulares de medicina que temos no nosso país, permanecem sendo estudantes de escolas particulares durante seu ensino superior. E aí eu me peguei pensando se existia, para além desse perfil epidemiológico, um perfil mais subjetivo. E me lembrei de uma aula que eu tive no terceiro período da faculdade, onde um professor falou sobre como os alunos no início do curso se frustravam. E não com os professores, mas com eles mesmos. Principalmente porque esses alunos que chegam no curso de medicina são alunos de excelência. Como já foi dito, é muito difícil passar num vestibular de medicina ainda no nosso país. E os alunos que chegam lá são alunos que se esforçam muito, são alunos que, no geral, são os melhores das suas turmas, que vêm de uma história de destaques acadêmicos, de excelência acadêmica, e eles chegam, então, no ambiente universitário, onde ali todos são os melhores das suas turmas, todos são alunos de excelência, e eles se veem, então, iguais a todo mundo. Esse olhar para dentro de si e se reconhecer como um igual aos outros é muito frustrante, porque o nosso ego, ele diz para a gente que é importante sermos melhores do que os outros. Então, acho que esse seria o primeiro ponto de frustração logo de cara, quando a gente entra na faculdade, que ainda não tem tanto a ver com os professores, mas vamos continuar no nosso raciocínio. Seguindo, então, para um perfil dos docentes, né, no Brasil. Esse foi um estudo da USP, que foi feito em 2019, que retratou que a maior parte dos professores de medicina do Brasil tem pouca formação pedagógica.
Essa formação pedagógica, ela se restringe, então, às disciplinas do doutorado e mestrado, que muitas vezes não cumprem uma carga horária suficiente, né, para que a didática, de fato, seja ensinada durante esse período de formação. E ainda é uma formação pedagógica muito atrasada. Como a gente falou no início, é uma educação bancária, uma educação que ainda espera do professor o conhecimento total dos assuntos para que ele possa depositar todas essas informações no aluno de forma acrítica, né? Que o aluno não receba isso de forma crítica, com crítica sobre o que o professor fala. Além disso, a maioria desses professores, por serem médicos, tem a docência como uma atividade complementar, o que eu acho que faz muito sentido no nosso país, onde os professores são pouquíssimos valorizados. Mas, tendo como uma atividade complementar a docência, eventualmente, esse apreço pelo ensino pode ser deixado de lado por outros interesses. Manter um consultório, manter suas atividades médicas em hospitais, enfim. O interesse financeiro, ele também é presente, né? A gente não pode ignorar ele. E, por último, um ponto que eu acho que é muito relevante é a grande resistência que esses professores têm em relação às mudanças curriculares. Isso eu vi e enfrentei na minha própria universidade, quando fui do centro acadêmico, inclusive com alguns professores que talvez até estejam aqui, nas tentativas de mudar o currículo da universidade, como era difícil incluir pontos de ensino mais humanistas dentro de uma carga que já é muito extensa de conhecimentos e técnicas que a gente precisa ter para se formar médico. Uma vez também um professor me falou que um estudo fala sobre se a faculdade de medicina fosse ensinar tudo que os professores gostariam que os alunos aprendessem, nós teríamos mais de 12 anos de faculdade de medicina e, obviamente, isso seria impraticável. Mas, então, o que leva a essa frustração, né, dos alunos? É a junção de todos esses objetos que eu discuti agora. Tanto de um ensino que não é mais compreensivo com a forma como o aluno quer aprender, que não reconhece no aluno a capacidade de também ensinar, de também compartilhar conhecimento, de ser um agente nessa construção do conhecimento, quanto nesse aluno que já vem meio frustrado, meio inseguro, meio cabisbaixo, achando que não é tão bom assim. No início, os primeiros períodos são períodos de notas baixas, de provas muito difíceis, de cobranças, de exigências muito grandes, de uma responsabilidade muito grande que é colocada sobre o aluno de medicina, de que ele vai se tornar médico e que isso existe um peso muito grande quando a gente veste o jaleco pela primeira vez, né? Cai junto com o jaleco um peso muito grande nos ombros. E ainda associado, então, a essa formação dos professores que também não pretende grandes mudanças no ensino. É raro encontrarmos um ou outro docente que está mais interessado em ensinar de uma forma diferente, de uma forma inovadora. Eu resolvi trazer quais eram os meus interesses, né? Quando eu entrei na faculdade, o que eu gostaria de ter tido dos meus professores. Então, para mim, os principais pontos seriam um acolhimento, uma compreensão que vem unida à paciência de que cada aluno tem um tempo de aprendizagem diferente, de que esse conhecimento ele não vai surgir do nada e que para alguns vai ser mais difícil do que para outros. A didática e a excelência técnicas eu acho que são inegáveis, todo mundo espera isso de um bom professor. O conhecimento das tecnologias, eu acho que atualmente é muito importante que exista uma formação, né, nas tecnologias de ensino, nas tecnologias de formação. E, além disso, o que para mim, os dois pontos que para mim são mais importantes seria priorizar o que de fato importa, não só em termos conteudistas, mas priorizar o que de fato importa na relação professor-aluno. E aí eu entro no que para mim é mais importante, que é a horizontalidade. Eu acho que não se constrói uma relação que pretende ser frutífera, que pretende gerar bons caminhos, sem que a gente enxergue o outro como igual, sem que a gente se coloque de igual para igual, com olho no olho, acreditando que os dois, né, esse par, é um par.
em que não há uma superioridade de nenhum dos dois, em que ambos ali estão de igual para igual, trazendo suas próprias experiências. Claro que o professor, o mestre, ele vem com toda a carga teórica que o aluno não tem. E também é importante que haja humildade do aluno de reconhecer que ele não tem essas informações, de reconhecer os seus limites. Mas quando o professor tem a capacidade e a humildade de enxergar o aluno com a horizontalidade, eu acredito que o processo de ensino se torna muito mais fácil e muito mais prazeroso para ambas as partes. Eu vou falar um pouco mais agora sobre algumas experiências pessoais que eu tive, que acho que contribuem, né, para esse nosso debate. Eu fui, durante a graduação, monitora da disciplina de psiquiatria e fui também representante de turma durante longos períodos. Dois cargos que me deram muito trabalho, mais do que pesquisas e projetos de extensão durante a faculdade, e que me deram muito conhecimento e ainda mais, uma certeza de que em algum momento da minha vida eu também vou querer ser professora. Primeiro porque, estando como representante de turma, eu recebia as críticas que os alunos faziam às aulas, e recebia e precisava repassar isso de uma forma palatável, sem que os professores se sentissem ofendidos com as críticas que às vezes eram muito duras e muito grosseiras mesmo. E acho que isso me ensinou sobre escutar os meus pares, escutar os meus colegas e tentar, de alguma forma, passar isso para os meus mestres, para aqueles que estão superiores a mim, de maneira construtiva. A maioria das vezes, o que a gente recebia era que as aulas eram muito longas, que os conteúdos eram muito extensos, que os professores faziam exigências em provas, em seminários, que não eram condizentes com aquilo que era ensinado, ou que as aulas tinham muitos slides e que essa não era uma metodologia de ensino eficiente. E, enquanto monitora, por outro lado, eu pude participar da construção da disciplina de psiquiatria, o que foi uma honra imensa, e agradeço muito aos coordenadores da época que me permitiram fazer parte dessa construção. E uma das minhas sugestões, que acabou sendo muito boa, foi de colocarmos ao fim de todas as aulas um grupo de discussão. Então, nós tínhamos aulas de, no máximo, 40 minutos, com grupos de discussão, em pequenos grupos de alunos com um professor, para debater sobre o assunto daquela aula. E, após esse momento, a gente recebia também os comentários dos alunos, e eram sempre muito positivos, de que o conhecimento era ali que o conhecimento realmente fincava, né? Era ali que se construía uma base sólida para esse entendimento do que seria a psiquiatria, que são assuntos muito complexos, como toda a medicina. Era ali que os alunos podiam se ouvir, trocar experiências, falar sobre o que eles já estavam vendo em estágios. E era nessa troca que o conhecimento se tornava mais palatável, se tornava mais acessível a esses alunos. Então, acho que essas são experiências que mostram como a educação ela pode ser mais fácil, ela pode ser menos dolorosa. E, obviamente, não poderia me esquivar do que eu acho que é muito importante no papel de aprendizagem, que é o papel do estudante em si. Também, durante a graduação, eu vi muitos professores interessados em tentar novas estratégias, em tentar ter disciplinas sem avaliações, que só tivessem seminários, não tivessem provas escritas, ou aulas que não tivessem presença obrigatória, professores que fizessem roda de conversa durante as aulas, e a maioria dessas disciplinas foram sempre voltadas à saúde mental, o que eu acho que é um sintoma muito grande. Mas, curiosamente, a resposta dos estudantes não era positiva. Então, quando nós recebíamos esses professores que são do jeito que a gente quer, professores que têm esse olhar mais horizontal, que valorizam a experiência do estudante, eram as aulas que as pessoas não iam, porque a presença não era obrigatória, ou que, como não tinha prova, eu vou deixar para estudar só o meu seminário, não vou estudar os seminários dos colegas. Eram as disciplinas que eram vistas como as disciplinas fáceis e que, então, não seriam tão importantes para a nossa formação. Disciplinas essas como psicologia médica, como a gente pode dizer que não é importante para a formação de um médico.
Mas então é curioso ver que o próprio estudante, como foi acostumado a esse ensino bancário desde o ensino primário, não reconhece, não valoriza as tentativas extenuantes desses professores de irem contra esse sistema, e de tentarem outras abordagens, e de tentarem abrir espaço para que o estudante faça parte desse ensino. Estou quase terminando e eu queria falar um pouco sobre como foi a minha experiência agora de formar, né? Eu me formei, como o professor falou, há menos de 2 meses, e junto com toda a minha turma, a gente teve, então, a escolha do patrono, que eu achei que foi um momento muito importante, assim, para mim teve uma grande relevância. E surgiram diversos nomes, né? E a gente entrou numa discussão muito ferrenha na turma sobre o que seria, então, escolher esse patrono, né? E chegamos à conclusão de que seria o profissional que gostaríamos de ser no futuro e o ser humano que gostaríamos de ter ao nosso lado durante a nossa caminhada de trabalho, durante a nossa jornada como médicos. E, curiosamente também, os nomes que surgiram foram os nomes que já haviam surgido na turma anterior e na anterior a essa, e nas últimas prováveis 10 turmas que se formaram na minha universidade. Obviamente, esses são, então, aqueles modelos, aqueles professores que conseguiram unir o equilíbrio perfeito, ou quase perfeito, entre a didática, o acolhimento, a horizontalidade e a rigidez, entre o passar o conhecimento e receber o conhecimento que o aluno tem para dar, conseguiram dar os conselhos certos nas horas certas, conseguiram escutar os alunos quando eles precisavam se queixar sobre a universidade ou sobre o processo de aprendizagem que estava muito difícil. E, particularmente, o meu patrono foi o professor que me acolheu num dos momentos mais difíceis da minha graduação, em que eu achava que eu ia trancar a faculdade. Então, para mim, foi realmente uma pessoa muito importante, muito relevante, e acho que a escolha do patrono é o máximo que o professor pode alcançar como modelo profissional e pessoal que os alunos teriam, né? Eventualmente teremos alguns patronos aqui, eu já parabenizo todos vocês, tenham certeza de que se foram escolhidos para essa honraria é porque alcançaram, então, o que os alunos esperam de um professor de medicina. Agora, os poucos pontos que eu acho que seriam um caminho para melhorarmos essa relação e melhorarmos essas frustrações, seriam, então, pautar essa educação numa educação libertadora. Também foi cunhado, né, esse termo pelo Paulo Freire, meados da década de 60, 70, e seria o contrário da educação bancária, seria essa educação em que o aluno participa, ele constrói o conhecimento, ele tem metodologias ativas, né? Hoje em dia a gente consegue ver essa educação tentar ser um pouco mais libertadora através dos team-based learning e outras formas de ensino baseados em casos clínicos que tentam trazer o estudante para dentro do ensino, o que também traz uma responsabilidade muito grande para esses estudantes. E aí vem o que eu acho que é muito importante, ampliar a formação pedagógica para preparar os estudantes para essa responsabilidade. Chegar na universidade é muito difícil, a maioria dos jovens chegam muito cedo, e receber de cara a responsabilidade de ser agente do seu próprio conhecimento numa carreira tão dura e tão cara como a medicina, às vezes é muito assustador. Então, é importante que os professores tenham a capacidade de formar o aluno para que ele seja também agente da sua formação, né, do seu conhecimento. Por fim, acho que é muito importante que essa formação da docência inclua as ferramentas para esse novo público que agora adentra as universidades. A nova geração vai vir ainda mais exigente, ela vai querer ainda mais tecnologia presente em sala de aula, não vai se contentar com um professor que só fale o que está escrito no livro, porque o livro, qualquer PDF ensina. Então, mais do que qualquer coisa, essas ferramentas precisam ensinar o aluno a aprender, ensinar o aluno a estudar e ensinar o aluno a reconhecer os seus limites. Acho que o papel do professor nas próximas décadas será esse. Eu escolhi o Escher
como ilustração da minha apresentação, não foi à toa. O Escher foi um pintor que unia a matemática, né? Então essa técnica muito dura, com a arte de uma forma magnífica, assim, é um dos meus pintores preferidos. E essa imagem que mostra o que eu acho que falei aqui na minha apresentação inteira, construir o conhecimento em conjunto, essas mãos que se desenham simultaneamente. E mais do que isso, voltando então à minha escolha do Escher, que a gente consiga unir essa técnica, essa dureza da medicina com a arte, né, que é sempre um alento na nossa formação e na nossa prática médica, e que isso seja frutífero para as próximas gerações. Eu deixei aqui algumas referências e deixei também no final o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, e 2 arrobas do Instagram, o meu próprio e de um projeto que é muito importante na minha vida, o Arte na Veia. Foi o projeto que me fez pensar a maioria das coisas que eu penso hoje em dia, me permitiu conhecer professores que me enxergaram como de igual para igual, e me permitiu desenvolver muitas habilidades que sem eles eu certamente não teria adquirido durante a minha graduação. Então, muito obrigado ao Arte na Veia, muito obrigada por essa oportunidade de estar falando com vocês. Obrigado, Vitória. Eu avisei que ela era especial. Se alguém tinha dúvidas, resolvido, Vitória. Foi uma maravilha de apresentação. Muito obrigado. No Obrigada, final, professor. certamente teremos muitas perguntas. A terceira e última apresentação da noite caberá ao professor Gilberto Schwartzman, que é um ilustre confrade da Academia Nacional de Medicina. Ele é um oncologista brilhante, com uma década de especialização no exterior, e que galgou todas as posições da escala universitária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, Gilberto Schwartzman tem uma invejável voracidade intelectual que ultrapassa e muito a aridez da ciência pura, empurrando-o para as artes, onde ele mostrou uma impressionante polivalência. Além de um escritor reconhecido com publicações que mereceram tradução para o francês e o espanhol e que justificaram o prêmio Açorianos Especial da última edição. E, além de tudo isso, ele se revelou, o ano passado, mais claramente, como um dramaturgo primoroso. Ele é um leitor compulsivo e tem contribuído nas discussões sobre a participação da medicina narrativa na formação médica em seminários promovidos pela Academia Nacional de Medicina. A nossa intenção é que ele apresente a relação de obras que considera imprescindíveis para a formação mais qualificada dessa geração médica, que precisa desenvolver a sua inteligência emocional no cotejo intransferível com a inteligência artificial. Estamos ansiosos por ouvi-lo, meu caro Gilberto. Boa noite, professor Camargo. É para mim um grande prazer participar dessa atividade, cujo título que me coube é A Literatura que te fará uma pessoa melhor. O meu problema começa aí, professor. Sinceramente, a literatura, ao meu ver, não tem esse poder. Ela não nos torna melhores ou piores do que somos. Para nos tornarmos pessoas melhores, temos de dominar nossos sentimentos, o que é uma tarefa muito difícil. Controlar a inveja, o egoísmo, a avareza, a sede de poder, a vaidade, para falar de alguns de nossos sentimentos mais íntimos, e deixar, então, aflorar a empatia, nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, a nossa generosidade e solidariedade, não é uma tarefa simples. Para nos doarmos de forma verdadeira, pensando simplesmente na felicidade, a nossa e a dos outros, é necessário muito mais do que isso. Muito mais do que leitura. É preciso realmente ser capaz de se doar de um modo honesto e verdadeiro. Esse meu pessimismo, digamos, parcial, em relação ao ser humano, tem a ver, em parte, com o que o ser humano mostra no seu dia a dia e nos grandes clássicos da literatura.
A maioria das obras que nós nos deliciamos ao ler, elas não trazem um homem idealizado, elas trazem o homem no seu sentido mais profundo, mostrando quem ele realmente é na sua intimidade. E há poucos momentos de entrega na literatura, infelizmente, de doação, quando comparamos aos momentos de egoísmo, maldade, tirania e violência. O que parece é que nós aprendemos muito pouco com a experiência humana. Eu dou um exemplo. Quem imaginaria que logo após a pandemia pela Covid-19, em que morreram tantos no mundo inteiro, tantas pessoas próximas a nós e distantes, e ainda assim nós vimos a destruição praticamente de parte da Ucrânia por uma guerra inconcebível logo depois de uma pandemia ameaçadora para o ser humano. Ou seja, os seres humanos ou têm pouca memória sobre sua história ou aprendem pouco com a experiência do sofrimento. Os livros, contudo, podem revelar a que ponto o homem pode chegar em seus sentimentos, quaisquer deles. Algumas vezes são sentimentos lindos. Há obras que mostram isso de forma muito clara. No fundo, na minha opinião, o que nós buscamos como seres humanos é atenuar a dor de nossa mortalidade, a constatação de que um dia todos nós morreremos. E, nesse sentido, a arte é uma das formas que utilizamos como lenitivo para as angústias, para a solidão e para a nossa morte esperada. Quando viajamos para a Europa e nos deparamos, por exemplo, com uma catedral gótica, quase perfeita em sua simetria, construída em geral ao longo de séculos, imponente, mirando o céu, imaginamos como a arte pode nos dar a sensação de eternidade. Não é mesmo? O Proust, talvez o maior romancista, em minha opinião, do século XX, dizia que o tempo faz apagar os nomes dos maus autores literários e das más obras. E as obras verdadeiras, as obras clássicas, elas sim ficam eternizadas e vivem muito, muito mais do que os seus próprios autores em sua vida física. Não obstante essa realidade, o que a literatura pode fazer por nós? Os bons livros podem, em princípio, nos proporcionar momentos de prazer. Há um prefácio do próprio Proust, denominado Sobre a Leitura, no qual ele descreve a importância que tiveram os livros em sua infância. Ele revela que, desde pequeno, foi um menino com muitos problemas pulmonares, e isso causava enorme preocupação em seus pais. Na escola, ele era quase sempre poupado dos exercícios físicos e faltava muito às aulas, devido às suas crises de falta de ar. Na realidade, essa doença ainda não tinha nome na sua época, mas hoje sabemos que ele era um asmático grave. Obviamente, Proust não culpava a doença por seu interesse especial pelos livros, mas o fato é que ele ficava muito tempo sozinho e foi muito estimulado a ler desde cedo por sua mãe e por sua avó. O resultado é que ele confessa que os livros eram para ele quase como uma amizade sincera. Trata-se de uma força de expressão ou uma forma literária de Proust dizer o quanto a leitura serviu para que ele se informasse sobre o mundo, que conhecesse mais profundamente a experiência humana e, eu acredito, ocupasse com a leitura a sua imensa solidão existencial, a solidão íntima de todos nós. O que os livros podem nos proporcionar, além de distração e informação, é saber mais da vida dos outros, conhecer histórias reais ou imaginárias que descrevem como as pessoas viveram ou viveriam as suas vidas, fazendo com que possamos sonhar e encontrar muitas vezes conforto ao saber que os outros sofrem das mesmas dores
que nós sofremos, que o resto da humanidade tem as mesmas inseguranças, fragilidades, desejos ou ambições que nós temos. Ao vermos que os outros são como nós, e os livros fazem isso, nossa solidão parece diminuir um pouco. Os livros podem nos fazer imaginar essas vidas que não temos e até onde podemos chegar com os nossos sentimentos. Quando lemos Macbeth, por exemplo, de William Shakespeare, podemos reconhecer até que limite pode ir a nossa sede de poder. Leiam Macbeth, lembrem de mim quando conhecerem Lady Macbeth. Mas se aprendermos a controlar essa sede, ou não, após a leitura, isso é outra questão. Quando lemos Shakespeare, podemos também observar que os nossos sentimentos de ambivalência, insegurança, os nossos desejos de vingança são próprios do ser humano e iguais ao do jovem príncipe Hamlet, em que Shakespeare descreveu há quase 5 séculos atrás. E se alguém se sentir culpado por se achar cínico ou calculista de vez em quando, eu garanto a vocês que ao ler Otelo, do mesmo Shakespeare, vocês verão imediatamente na personagem de Iago que essas características já inspiraram muita gente e há muito tempo. Se às vezes queremos fazer justiças com as próprias mãos, intimamente, é claro, em nossos pensamentos, espero, violentamente, a machadadas, e nos sentimos por isso culpados, não há nenhuma novidade nisso. A literatura já descreve esse sentimento há muito tempo. E, nesse sentido, ninguém superará a personagem de Raskolnikov na obra Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Eu dizia que a literatura não possui esse poder mágico de nos fazer pessoas melhores, mas a leitura nos permite, sim, refletir sobre o mundo, a realidade e os nossos sentimentos. E se em nossa intimidade houver o desejo genuíno de melhorarmos como seres humanos a partir da literatura, aceitem, então, os meus cumprimentos. Em tempos como o nosso, de hoje, a leitura pode assumir um papel muito importante. Se eu perguntasse a vocês quando foi a última vez que vocês leram um livro inteiro, do começo ao fim, eu não me surpreenderia se a maioria respondesse honestamente: um livro inteiro faz tempo. As pessoas dizem que leem, mas a maioria não lê tanto assim. Eu tenho certos truques para saber quem lê um livro inteiro ou apenas uma resenha na internet. A maioria das pessoas, hoje em dia, passa os olhos, folheia algumas páginas e só. O que é uma pena, porque a leitura de um livro pode ser uma experiência maravilhosa em tempos como o nosso, em que a comunicação é baseada, sobretudo, em pequenos sinais, frases curtas e contraídas ou até siglas. O pensador italiano Antonio Gramsci nos consola, afirmando mesmo que a leitura mais superficial, até pelo iPhone nos dias de hoje, é melhor do que nada. Eu me sinto aliviado com essa afirmação de Gramsci. O iPhone faz as pessoas percorrerem muitos temas ao mesmo tempo, capturando informações muito condensadas, mas raramente analisadas de modo aprofundado. Eu acredito no papel das leituras mais longas e profundas. Deve ser porque a velhice está chegando. Ler um livro implica, em primeiro lugar, sentar-se quietinho, com privacidade, e submeter-se a um compromisso, em princípio, muito mais duradouro que o contato com o iPhone. A leitura de um romance, um livro de crônicas ou de contos, significa dedicar-se a ele por um certo tempo. 30 minutos, quem sabe, no primeiro dia, 1 hora, algumas horas no outro. E quem faz isso hoje? É muito mais fácil acessar o que nos oferece instantaneamente o iPhone e a internet. Como a leitura de um livro leva tempo e exige atenção, envolvimento, silêncio, é um compromisso que fazemos com o livro de que haverá um contato repetido, às vezes com intervalos de semanas entre uma leitura e outra, e algo muito
denso e prolongado. Em resumo, ler um livro exige comprometimento. E isso hoje não é tarefa simples no dia a dia das pessoas. É por isso que muitos preferem as leituras mais instantâneas pelo iPhone, as trocas de mensagens curtas, para acompanhar as frases ditas por alguém que ele considera interessante ou, no máximo, para fazer uma leitura de um texto bem curto. Eu acho isso uma pena. Se as pessoas que viveram a pandemia pela Covid-19 tivessem a oportunidade de ler uma obra clássica como o Decameron, de Boccaccio, escrito há mais de 7 séculos, ou mesmo A Peste, de Albert Camus, escrita há meio século, veriam como o ser humano se repete e como não aproveitamos quase nada com a experiência histórica. Eu digo aproveitamos e não aprendemos, porque nós sabemos das desgraças e sofrimentos anteriores, mas algo nos faz repetir os mesmos erros de sempre. As reações, das pessoas durante a peste negra, descrita na obra de Boccaccio há 7 séculos, são idênticas às que observamos na população durante a Covid-19. Ao ler o Decameron, ou A Peste, o leitor descobre que havia os mesmos negacionistas, os mesmos tipos que buscavam culpados por fora, os mesmos egoístas que só pensavam neles próprios, e havia igualmente os generosos, que sempre existem e nos comovem e nos enchem de esperança. Se alguém quiser saber como era o universo de um homem da Idade Média, na primeira metade do século XIV, sobre como era, por exemplo, a Igreja Católica naquela época, leia a Divina Comédia, de Dante Alighieri, e vocês saberão tudo sobre um homem do medievo. Ah, como é linda a Divina Comédia, escrita como um longo poema, toda em tercetos. Se quiserem conhecer as andanças de um homem sonhador de meia-idade do século XVI, fascinado com os romances de cavalaria, se quiserem saber sobre a história de uma amizade linda, sobre um homem que sonhava mudar o mundo, leiam Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Se vocês quiserem saber como uma bela mulher, Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, que é roubada de seus braços por Paris, o filho de Príamo, rei de Troia, como uma bela mulher como Helena pôde provocar um dos eventos mais conhecidos da cultura grega, a Guerra de Troia, leiam a Ilíada, de Homero, e leiam em voz alta, que é muito mais fácil de entender. Se vocês quiserem saber como James Joyce revolucionou o romance moderno, criando um Ulisses seu no início do século XX, falando sobre o desespero da condição humana, despejando sentimentos e pensamentos como numa torrente interminável, leiam essa obra magnífica. E se alguém de vocês quiser saber sobre a força incontrolável do ciúme, sirvam-se das personagens de Capitolina, Bentinho e Escobar, leiam o Dom Casmurro de Machado. Se quiserem saber como viviam os pequenos delinquentes das ruas de Salvador, ao início do século XX, marginalizados e tristes pelos trapiches, leiam Capitães de Areia, de Jorge Amado. E se os nossos alunos de medicina quiserem saber um pouco mais sobre a Europa da virada para o século XX e sobre a tuberculose, leiam A Montanha Mágica, de Thomas Mann, e saibam o que se passou com a personagem de Castor quando chega naquele sanatório em Davos, na Suíça. Ou leiam a obra brasileira Florada da Serra, de Diná Silveira de Queiroz. O termo Florada da Serra tem relação com as primeiras flores vermelhas que aparecem em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, e que os doentes iam para lá, os ricos, para respirar ar puro. Essa expressão, Florada da Serra, é também uma referência ao escarro pintado de sangue dos tuberculosos. Se quiserem saber um pouco mais sobre uma pequena metrópole como Porto Alegre, nos tempos de legalização dos diplomas médicos, na primeira metade do século XX, ou os dilemas dos jovens que viam na medicina uma forma de ascensão social, ou as dores do processo de urbanização de uma cidade, a questão do aborto, as relações amorosas fora do casamento, leiam Olhai os Lírios do Campo, do nosso Érico Veríssimo. E se quiserem saber um pouco das histórias do folclore da minha região, o Rio Grande do Sul, leiam as obras de Simões Lopes Neto.
E aqueles que quiserem saber de nossa alma e de como a nossa infância está sempre viva em nossos sentimentos, leiam a poesia de Bandeira, Drummond ou Mário Quintana. E se quiserem saber de onde vem a poesia moderna, leiam A Flor do Mal, de Baudelaire. A boa leitura, portanto, pode nos oferecer momentos preciosos de entretenimento, reflexão e, sobretudo, de ampliação de nossos horizontes pessoais. É como se pudéssemos viver vidas que não são as nossas. É como viajar para outros lugares, mundos ou situações que não podemos viver na vida real. Há um aspecto que eu gostaria de salientar, e com ele eu concluirei essa minha breve participação. Quando, por exemplo, o professor Camargo e eu conversamos sobre algum assunto, a conversa não passa necessariamente por nenhum controle de qualidade ou censura individual, assim espero, porque a conversa coloquial aceita até argumentos falsos e coloquiais. Trata-se de algo instintivo, relaxado, espontâneo, com afirmações que até nós mesmos muitas vezes esquecemos ou reconsideramos logo depois. Mas com a linguagem escrita, a coisa é diferente. Quando alguém deseja expressar com profundidade os seus pensamentos, quando quer perenizá-los, as coisas adquirem outro tom. São, em geral, transferidas para a linguagem escrita. E então, tudo muda como num passe de mágica. O inglês John Ruskin, talvez o mais reconhecido crítico de arte do século XIX, dizia que o livro, salvo raras exceções, oferece o melhor de quem o escreve. Quando se escreve um livro, as frases do autor são pensadas, refletidas, lapidadas, rasuradas, modificadas. A consequência é que os livros costumam oferecer ao leitor o melhor, em princípio, de quem o escreveu. Por isso, Ruskin chamava o livro de tesouro. Em sua obra clássica, Sésamo e os Lírios, ele se aprofunda no significado da leitura. O livro, dizia Ruskin, era como o tesouro dos reis, ou os jardins das rainhas, capaz de nos proporcionar o melhor do pensamento de quem escreve. E se nós pensarmos que há livros com os pensamentos dos grandes homens da história, a sua leitura pode ser de uma riqueza imensa. Eu suponho que talvez tenha sido nesse sentido que o professor Camargo tenha pensado essa apresentação, em que alguém falasse de uma literatura que nos tornasse pessoas melhores. Se os livros são esses tesouros, em que o melhor de seus autores está, em geral, ali exposto, temos nas suas páginas verdadeiras joias. Como eu disse, a literatura não tem esse poder, infelizmente, de nos tornar, elas sozinhas, pessoas melhores, mas a decisão de nos tornarmos leitores, essa é nossa e eu recomendo aos senhores e senhoras. Ao nos tornarmos leitores, abrimos as portas para a possibilidade de grandes revelações sobre o mundo. Como mencionei ao início, a questão filosófica fundamental dos seres humanos diz respeito ao fato de sermos passageiros, sermos mortais. E vem daí o nosso fascínio pelos deuses e pelas religiões que nos dão a ilusão da imortalidade. A impossibilidade de sermos eternos é o que nos dá esse vazio existencial. Nesse sentido, a leitura nos ajuda a reconhecer que essa solidão imensa, universal, de todos e de cada um de nós, não é somente a nossa. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Há outros milhões de almas solitárias. Contudo, quando terminamos a leitura de um bom livro, temos o consolo de que há muita gente no mundo que sente, sofre e se comove como nós. Talvez seja esse o tesouro dos deuses que John Ruskin dizia serem os livros. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação. Na verdade, a minha intenção não era ser tão ambicioso e tornar as pessoas melhores. Eu já me contentaria em oferecer material para que os médicos meditassem um pouco como serem mais humanos, e acho que por aí nós vamos avançando. Bom, foi uma honra organizar esse simpósio e nós deixamos a palavra aberta a quem tem interesse de perguntar a qualquer um dos três apresentadores.
Eu vou aproveitar, então, e perguntar ao professor Gilberto se ele pode passar a lista dos livros para poder dar check em todos, né? Com o maior prazer, com o maior prazer. Nós temos organizado na Academia Nacional de Medicina, com o Gilberto, sessões para discutir literatura de uso para o médico. Basicamente, o quanto é possível a gente, participando na terceira pessoa, fazer análise crítica sem se sentir responsável por nada, experimentar essa sensação de compartilhar conhecimento que muitas vezes é expresso por pessoas não médicas e que têm noções inigualavelmente humanas. Eu acho que, assim, ninguém entenderá tão bem de solidão na doença quanto quem lê A Morte de Ivan Illich, do Tolstói. Ninguém pensará com tanta naturalidade na morte quanto quem leu As Intermitências da Morte, do Saramago. Porque a gente está acostumado a um juízo de preservação dos valores e que nós temos que continuar vivos de qualquer jeito. E, de repente, alguém tem a lucidez de expor um ponto de vista completamente diferente do quanto não morrer pode incomodar. Eu acho que a peste que o Gilberto referiu é outra forma muito clara de mostrar que o passar dos anos e a repetição das experiências não melhora ninguém. Todos os personagens da peste são facilmente identificáveis em tempo de pandemia no nosso meio. Eu acho que uma das áreas mais difíceis da medicina, que é o convívio com a terminalidade, tem despertado literaturas brilhantes, brilhantes. Eu, recentemente, Gilberto, li Os Melhores Últimos Dias da Minha Vida, do Gilberto Dimenstein, que é um livro maravilhoso. Ele descreve com uma lucidez invejável o sofrimento de quem está morrendo e sabe que está morrendo, tem consciência disso e resolve aproveitar o que mais possa aproveitar do convívio com seus amados. Eu gosto muito de um livro da Ana Lúcia Coradazzi, que é uma oncologista de São Paulo, de Jaú, na verdade, né? E ela tem um livro que se chama O Médico e o Rio, que é uma sucessão de contos maravilhosos da relação vivida com o doente terminal. Eu acho que essas coisas podem fazer com que as pessoas se sintam estimuladas à inteligência emocional, e isso sim pode nos fazer melhores médicos. E se a gente seguir a premissa do professor Rigato, que dizia que antes de sermos bons médicos, nós temos que ser boas pessoas, há uma superposição de intenções aí, e é quase impossível ser uma coisa sem ter sido a outra antes. A palavra continua à disposição. Posso fazer um comentário, Camargo? Claro. Eu queria dizer para a Vitória que esses questionamentos que ela fez me tocaram muito, porque eu ouvi muito essas mesmas coisas dos alunos, e eu vou só fazer um comentário para ti. Se tu tivesse nascido na Idade Média e tu fosse fazer medicina, provavelmente tu ia ter que fazer uma escolha quase lotérica de escolher o teu mentor, e tu irias te transferir para o local onde ele trabalha e ficar com ele lá confinada por não sei quanto tempo. A vantagem das universidades, a vantagem do aprendizado hoje é que tu podes ficar exposta a várias pessoas no meio acadêmico e tu vai provando das coisas que tu sente vontade de continuar provando, os bons modelos. Tu vai ter modelos que tu acha que não é isso que tu quer para ti, que tu vai te afastar. E desse conjunto de boas e más influências, tu vai formando junto com aquela identidade que tu trouxesse da tua casa, da tua própria vida,
até o momento, tu vai formando a tua identidade médica. Então, que bom que hoje vocês têm essa oportunidade de ter vários tipos de influências. Eu, como tu, também quis sair correndo da faculdade no 3º ano, porque eu achei que se fosse para ser igual a certas pessoas, não era para mim. Mas logo eu tive a sorte de encontrar modelos maravilhosos. Então, essa é a vida que a gente tem, a vida real. São várias influências que a gente vai experimentando, muitas boas, outras más, e com isso a gente vai selecionando aquele tipo de gente que a gente gostaria de ser. Eu, às vezes, me pego até hoje, com quase 70 anos, imitando certos professores, até no jeito de falar. Isso é ótimo. Um beijo para ti, Vitória. Obrigada, professor. E digo mais, a pandemia trouxe esse ensino remoto que ainda ampliou essas oportunidades, porque certamente eu, no Rio de Janeiro, não estaria aqui hoje se não fosse a tecnologia que proporcionou a gente aprender online. Né? Acho que o professor Quanta Darcy gente pediu a não teria palavra. tido a oportunidade de conhecer a Vitória? Esse é o prejuízo É maior. verdade. Bom, também queria dizer que fiquei muito feliz em estar aqui essa noite, a minha segunda participação, e cada vez eu fico mais encantado com essa proposta. Também gostei muito de te ouvir, Gilberto, mas eu acho que eu não posso perder a oportunidade de ter a Vitória, né, para conversar um pouco sobre essa percepção que eu trouxe na minha fala, Vitória, desta dificuldade, e eu aqui confesso que pode ser uma dificuldade individual, mas eu já compartilhei isso com muitos outros colegas professores, de adaptação a esse novo mundo tecnológico, né? E eu tenho o viés de ter ouvido pouco dos alunos, e eu confesso que eu preciso fazer isso, eu preciso saber mais deles, de como as coisas estão andando. Eu queria ver esse teu olhar sobre como isso está entrando no teu aprendizado, como isso entrou, né? Tu já estás formada, como entrou no teu aprendizado, como na tua educação médica, no teu ensino médico, e o quanto isso foi importante na tua relação interpessoal e também na tua relação com os pacientes que tu tivesses a oportunidade de cuidar. Bom, eu sou formada não, né? Que eu estou muito recém-formada, me sinto zero formada. Mas eu estudei na UFRJ, né? Que é, enfim, uma faculdade federal, e a gente tinha pouco acesso por não ter verba mesmo, né? Então, eu tive pouco acesso às tecnologias de ensino. Mas antes de eu estudar na UFRJ, eu estudei numa universidade particular aqui no Rio, em que eu tinha laboratórios de simulação, e eu tinha um laboratório em que o robô falava, né? Aquela coisa bem o auge do ensino médico. E, assim, vejo pontos positivos e pontos negativos disso. Acho que quando a gente dá o foco muito grande para a tecnologia, a gente tira o foco tão grande do professor, que foi 100% de certeza o material mais importante da minha formação. Eu digo isso sem nenhuma dúvida, que o diferencial da UFRJ, e imagino que da maioria das universidades federais pelo Brasil, seja o material humano, que é incomparável. Então, eu acho que esse material humano, ele não tem como a gente trocar ele por tecnologia nenhuma. Não acho que a tecnologia seja mais importante do que os professores que eu tive de forma alguma. Mas acho que o que me faz acreditar na importância da tecnologia é a dinâmica de ensino. Eu acho que a tecnologia ela pode trazer um dinamismo muito grande. E eu fico pensando muito nessas novas gerações, e eu me incluo nela, porque boa parte dos conteúdos que eu consumo, eu amo ler, não me levem a mal. Eu terminei de ler A Montanha Mágica esse ano, eu leio livros grandes, mas boa parte dos conteúdos que eu consumo no dia a dia são vídeos de 15 segundos a 1 minuto. E quando a gente está acostumado com uma velocidade tão rápida de compartilhamento, de informações e de conteúdos que giram tão rápido, né, pelos nossos olhos, é muito difícil prestar atenção numa aula de 1 hora, uma aula de 1 hora e meia, com um monte de slide escrito. Então, eu acho que a importância da tecnologia ela deveria vir nesse sentido, de transformar esses conteúdos em formas mais dinâmicas de ensino e que não abrem mão, né, da cara a cara, da fala do professor.
só dinamizam mesmo essa fala e esses conteúdos todos. Então, acho que são essas as ferramentas que a gente tem que usar, talvez. Obrigado. Não sei se respondi 100% a pergunta. Não, excelente, excelente depoimento. Eu vi que tem uma pergunta ali no chat sobre inteligência artificial banalizará o diagnóstico e tratamento e o que diferenciará os médicos no futuro. Eu, sinceramente, eu não me sinto capaz de responder a essa pergunta. Eu ainda estou caminhando sobre o tema, eu acho muito difícil. Hoje eu acabei lendo, no final da tarde, um noticiário de que as pesquisas sobre inteligência artificial precisam ser interrompidas por um período. Tamanho a expectativa de que isso possa trazer algum malefício para a humanidade. Então, eu não consigo responder ao... Não sei se foi o Anderson que fez a pergunta, né? Mas eu não me sinto capaz de dar essa resposta. Não, sinceramente, não me sinto capaz. Eu acho que a razão maior, não expressa, que não convinha expressar, para essa pausa é definir com certeza, com a máxima segurança, a responsabilidade do eventual erro induzido pela máquina. Se um chat GLP disser que é uma determinada doença que juntou achados coletados com grande minúcia e não correspondeu ao diagnóstico e o paciente morrer, por exemplo, quem é o responsável? Então, enquanto não se defina isso, eu acho que haverá um delay nessa relação com esse avanço inexorável, né? Eu, recentemente, fui perguntado quantos médicos eu achava que a inteligência artificial ia desempregar. Eu disse que eu não sabia, mas eu sabia quais seriam os primeiros. Serão aqueles que, por rigidez afetiva, mais se parecerem com o robô. Porque eles não conseguirão competir com o robô em termos de depósito de informação, não tendo expertise em relação à valorização dos sentimentos humanos, eles são um robô desinformado, não serve para nada. Não sei se o Gilberto concorda com isso, mas essa é a minha opinião. Não, eu acho que tá certo. Eu queria assim dizer a minha visão sobre isso. Eu acho que há muitas coisas que essas tecnologias ajudam no sentido de sistematizar o raciocínio diagnóstico. Quando nós temos como médicos dentro da nossa memória perguntas chaves que nos fazem seguirmos um raciocínio diagnóstico, não é? E que é por eliminação, baseado na ausência ou presença de certas evidências, assim por diante. Nesse sentido, eu acho que algumas ferramentas vão ter muita utilidade, eu não tenho dúvida quanto a isso, mas eu acho que isso tem que ser, ao mesmo tempo, acomodado com a experiência da relação médico-paciente. Eu trabalho há muitos anos, quase todo o tempo, em hospital universitário, e eu, às vezes, fico impressionado como certos médicos têm um talento especial e eles conseguem ser bons médicos em 15 minutos numa consulta de SUS, que seria, em princípio, na teoria, quase que impensável, né? Se nós fosse... Mas as pessoas conseguem, às vezes, mesmo na realidade mais adversa, se tiver respeito, seriedade, vontade de acertar, serem o melhor possível naqueles momentos que, às vezes, são tão diferentes do nosso sonho, não é? De poder atender o paciente com aquela calma, naquele detalhe que nós, às vezes, fazemos num consultório e a realidade do SUS, que é da maioria dos pacientes. Então, eu fico, às vezes, impressionado como, ao invés da decepção daqueles que eu já sei que seriam maus médicos, porque às vezes atendem com má vontade ou atendem meio rápido, e mesmo que tivessem tempo, não iriam fazer uma boa medicina, eu fico impressionado como existem pessoas
que tem essa coisa inata de poder respeitar o próximo e se colocar numa posição de médico, ao mesmo tempo sendo afetivo e não sendo sedutor, sendo amoroso, sem fazer mau uso desse amor. Então, eu acho que tem muito espaço para que a gente possa melhorar a relação do paciente com o médico e fazendo uso de certas ferramentas. Eu não sou, assim, eu acho que a gente tem que ter abertura para o futuro. Eu acho que isso veio para ficar. Tem uma série de algoritmos que nos ajudam a errar menos. Claro que nos ajudam. Se vocês olharem certas rotinas que existem, às vezes, em intensivismo ou em emergência, elas são muito favorecidas em qualidade por se ter condutas assim muito claras em o que perguntar. Isso não quer dizer que a gente seja menos humano ou mais humano. Eu me refiro que isso tem um papel, sim. Mas o que me fascina é se nós pudéssemos, como professores, tornar o médico o mais humano possível nessa relação que cada vez é mais difícil em países como os nossos. Eu vejo, às vezes, pacientes que esperam 3 meses por uma consulta. E quando eles chegam no ambulatório, eles são atendidos por alguns minutos, com gente apressada, de cara feia. Eu acho isso muito desrespeitoso, sabe? Eu acho que se as pessoas desenvolvessem um mínimo de empatia, se colocar no lugar do outro só um pouquinho e ver que aquela pessoa ficou 3 meses, às vezes, esperando uma consulta, e depois ela é recebida de um jeito assim, como se ela fosse um número. Eu acho que há tanto a ser feito para melhorar ao jeito de fazer medicina, sabe? Experiência muito interessante. Muito grato ao Gilberto, ao Darcy, à Vitória. E colocamos a música de encerramento, colocamos o placar do próximo encontro, Eric. A próxima sessão será em 8 de maio, Desafios da Relação Médico-Paciente. A arte fundamental no cuidar, que é saber ouvir, da Ana Luísa Novis. O Flávio Canter vai nos reprisar uma experiência muito interessante, que é Dicas para o Sucesso da Primeira Consulta. E o nosso querido Sérgio Zaidaf vai falar sobre a importância da inteligência emocional na relação médico-paciente. Serão todos bem-vindos no dia 8 de maio, a nossa próxima sessão.